Muito bem. Os médiuns, alguns espíritas fazem essa operação, a operação espírita. Os médiuns não ficavam chateados com ele? Por que que ele não se submetia a essa operação espiritual? O Chico dizia que era válido essas cirurgias quando o médium era confiável. Mas ele, conhecendo muito do seu compromisso aqui na Terra, não aceitou nem transplante de córnea para esta vista. Quando começou o problema, foi-lhe oferecido por diversos companheiros espíritas e Chico não aceitou para ele. A prova de que o Chico respeitava, mas especialmente o trabalho do médium Arigó, em Congonhas do Campo, a primeira entrevista com o Chico eu fiz no dia 2 de maio, estamos completando, portanto, aí agora nesse 2 de maio, 42 anos, que é a primeira vez que eu trouxe para a televisão. E logo no mês de junho ele me deu uma carta, eu fui àquela cidade mineira e fiz a primeira grande reportagem com Arigó, que havia saído da cadeia. Então a prova do reconhecimento e do respeito que o Chico tinha pelo trabalho, especialmente do Zé Arigó, se caracterizou nesse meu trabalho, a apresentação de uma carta que ele me entregou, fazendo com que o Arigó se apresentasse diante das câmeras da TV Tupi, naquele ano de 68 ainda. Bom, gente, segundo Chico Xavier, muitas características e muitos problemas de saúde podem ser explicados pela reencarnação. Preste atenção nessa declaração de Chico Xavier. Muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita. Temos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas. E vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Muito bem. Agora, a gente falou um pouco de família, né? Me parece que o pai não acreditava nessa mediunidade. As pessoas mais próximas custaram a acreditar. É difícil, não é? É difícil ter uma pessoa excepcional e sentir a grandeza desta pessoa. Eu digo isto, Eliana, porque eu mesmo talvez não tenha, enquanto estive tanto tempo junto com Chico, sentir essa grandeza deste espírito. Uma família simples, com pouca cultura catedrática, entender os problemas dos fenômenos espíritas que aconteciam através desta pessoa, que para eles era um igual, berço católico, não era fácil. Isto trouxe muitos conflitos dentro da família, conflitos não conflitos pessoais, mas de aceitar Chico com uma religião diferente, com fenômenos que eles desconheciam, que na época até isso era uma bruxaria. Quais fenômenos a gente está falando aqui, dona Nena? Quais são esses fenômenos? A senhora poderia ilustrar para a gente rapidamente? Bom, Chico tinha das mediunidades, eu tive oportunidade de contrastar muitas. Tivemos diversas materializações com ele. Materializações em que os espíritos vinham e falavam conosco. E ele sentado, deitado, longe, numa cama, cerceado do nosso convívio, e nós sentados numa cadeiras, e vinham os espíritos
E essas materializações, havia perfume, objetos, traziam presentes do mundo espiritual. Chico tinha mediunidade de cura, que pertence a este tipo de fenômenos também. Chico tinha evidência, clarevidência, psicografia, transportava-se do mundo espiritual para a terra. Chico tinha todas as mediunidades. Era um médium de grau tão alto que quando a NASA veio medir sua aura, tomou um susto. Falando em Chico Xavier, me parece que a senhora, Dona Nena, como o Saulo lembrou aqui, a senhora é espírita também. E me parece que a senhora, por mais que nós, né, não estejamos mais vendo ou convivendo com Chico Xavier, me parece que a senhora convive de alguma maneira com ele. A senhora vai me contar um pouquinho dessa história daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí, tá?